O chamado à aventura. Seja pequeno ou grande, e não importa o estágio ou o tipo de vida, o chamado sempre faz subir a cortina de um mistério de transfiguração, um rito ou momento de passagem espiritual que, quando completo, leva a uma morte e a um nascimento. O horizonte da vida conhecida foi superado. Os velhos conceitos, ideais e padrões emocionais não se encaixam mais. A hora de atravessar um limiar está próxima. O arauto ou anunciador da aventura muitas vezes é sombrio, repugnante ou assustador, julgado pelo mundo como mau. No entanto, se alguém o seguisse, abrir-se-ia o caminho através dos muros do dia em direção à escuridão onde as joias brilham. Ou então, o arauto pode ser uma besta, como no conto de fadas, representante da fecundidade instintiva reprimida dentro de nós, ou ainda uma figura velada e misteriosa, o desconhecido. Sonho ou mito, nessas aventuras há uma atmosfera de irresistível fascínio pela figura que surge de repente como guia, marcando uma nova fase, uma nova etapa da biografia, aquilo que deve ser enfrentado e é de alguma forma profundamente familiar para o inconsciente, embora desconhecido, surpreendente e até assustador para a personalidade consciente se faz conhecer. Depois disso, mesmo que o herói retorne por um tempo às suas ocupações rotineiras, elas podem ser consideradas infrutíferas. Uma série de sinais cada vez mais fortes se tornarão visíveis até que a convocação não poderá mais ser recusada. Esta primeira etapa da jornada mitológica, que designamos chamado à aventura, significa que o destino convocou o herói e transferiu seu centro de gravidade espiritual de dentro de sua sociedade para uma zona desconhecida. Esta região fatídica de tesouros e perigos pode ser representada de várias maneiras, como uma terra distante, uma floresta, um reino subterrâneo, sob as ondas acima do céu, uma ilha secreta, um alto topo de montanha ou um profundo estado de sonho. Mas é sempre um lugar de seres estranhamente fluidos e polimórficos, tormentos impensáveis, feitos sobre-humanos e deleite inimaginável. A aventura pode começar como um mero erro, como o da princesa de conto de fada, ou ainda pode-se estar apenas caminhando casualmente quando algum fenômeno passageiro captura o olhar errante e o atrai para longe dos caminhos frequentados pelo homem. Os exemplos se multiplicam de infinito em todos os cantos do mundo. A recusa ao chamado. Frequentemente na vida real, e não raro, nos mitos e contos populares, encontramos o caso tedioso do chamado não respondido. É sempre possível dar ouvidos a outros interesses. A recusa à convocação converte a aventura em seu negativo. Cercado pelo tédio, trabalho árduo ou cultura, o sujeito perde o poder de uma ação afirmativa de peso e se torna uma vítima a ser salva. Seu mundo florescente se torna uma terra inóspita de pedras secas, e sua vida parece sem sentido. Tudo o que ele pode fazer é criar novos problemas para si mesmo e aguardar a aproximação gradual de sua desintegração. Nem todos os que hesitam estão perdidos. A psique reserva muitos segredos, e estes não são divulgados a menos que seja necessário. Assim é que, às vezes, a situação que segue a recusa obstinada ao chamado
acaba sendo ocasião da revelação providencial de algum princípio insuspeito de libertação. A introversão voluntária, de fato, é um dos instrumentos clássicos do gênio criativo e pode ser empregada como um dispositivo intencional. Ela aprofunda as energias psíquicas e ativa o continente perdido das imagens inconscientes, infantis e arquetípicas. O resultado, é claro, pode ser uma desintegração mais ou menos completa da consciência, neurose, psicose, mas, por outro lado, se a personalidade for capaz de absorver e integrar as novas forças, experimentará um grau quase sobre-humano de autoconsciência e magistral controle. Este é um princípio básico das disciplinas indianas do yoga. Não pode ser descrita exatamente como uma resposta a um chamado específico. Em vez disso, seria mais uma recusa tremenda e deliberada a responder a qualquer coisa que não seja a reação mais profunda, mais elevada e mais rica à demanda ainda desconhecida de algum vazio interior, uma espécie de greve total ou rejeição da condição de vida oferecida, o que faz com que algum poder de transformação leve o problema a um plano de nova magnitude, onde é repentina e definitivamente resolvido. O auxílio sobrenatural. Para aqueles que não recusam o chamado, o primeiro encontro da jornada do herói é com uma figura protetora, frequentemente uma velhinha ou ancião, que fornece ao aventureiro amuletos contra forças dragontinas que está prestes a encarar. A velhinha prestativa e fada madrinha são características da tradição dos contos de fada europeus. Em lendas de santos cristãos, esse papel é comumente desempenhado pela Virgem Maria. A Virgem pode interceder perante o Pai para ganhar sua misericórdia. O que tal figura representa é o poder benigno e protetor do destino. A fantasia é uma reafirmação, a promessa de que a paz do paraíso, inicialmente conhecida no útero materno, não será perdida, de que ela sustenta o presente e está no futuro bem como no passado. É ômega, assim como é alfa, de que apesar da onipotência aparentemente estar em perigo durante as passagens pelos limiares e os despertares da vida, o poder reside incessante e eternamente no santuário do coração, e mesmo imanente em nosso interior ou logo atrás das aparências desconhecidas do mundo. É preciso apenas saber confiar, pois os guardiões eternos aparecerão, tendo respondido ao chamado que lhe foi dirigido e prosseguindo corajosamente à medida que as consequências se desdobram, o herói descobre que todas as forças do inconsciente estão ao seu lado. Não raro, o ajudante sobrenatural aparece em forma masculina. Na tradição dos contos de fada, ele pode ser um pequeno camarada da floresta, algum mago, eremita, pastor ou ferreiro, que aparece para fornecer os amuletos e conselhos que o herói precisará. As mitologias mais elevadas desenvolvem a grande figura do guia, do professor, do barqueiro, o condutor de almas do além. No mito clássico, este é Hermes, Mercúrio. Na mitologia egípcia, usualmente é Tote, o deus Ibis, o deus babuíno. No cristianismo é o Espírito Santo, protetor e perigoso, paternal e maternal ao mesmo tempo. Esse princípio sobrenatural de tutela e orientação reúne em si
toda a ambiguidade do inconsciente, significando desta forma o apoio que nossa personalidade consciente recebe desse outro âmbito, esse sistema mais amplo. O herói a quem tal ajudante aparece é tipicamente aquele que respondeu ao chamado. O chamado, de fato, foi o primeiro anúncio da aproximação do sacerdote da iniciação, mas o guardião sobrenatural pode surgir mesmo àqueles que parecem ter endurecido seus corações. A travessia do primeiro limiar e o ventre da baleia. A ideia de que a passagem do limiar mágico constitui um trânsito à esfera do renascimento é simbolizada no mundo inteiro pela imagem uterina da barriga da baleia. O herói, ao invés de conquistar ou atingir uma conciliação com o poder do limiar, é engolido pelo desconhecido e parece ter morrido. Só para citar alguns exemplos, temos a garotinha alemã Chapeuzinho Vermelho engolida por um lobo. Na Bíblia temos Jonas engolido pela baleia. Esse tema popular dá ênfase à lição de que a passagem pelo limiar é uma forma de autoaniquilação. Ao invés de simplesmente atravessar para além do confinamento do mundo visível, o herói vai para dentro, a fim de renascer. O desaparecimento corresponde à passagem do devoto para o interior do templo, onde ele deve ser vivificado pela recordação de quem e o que ele é, ou seja, pó e cinzas, a não ser que seja imortal. O interior do templo, a barriga da baleia e a terra celestial além, acima e abaixo dos confins do mundo são uma e a mesma coisa. É por isso que os caminhos para os templos e suas entradas são flanqueados e defendidos por dragões, leões, matadores de demônios com espadas desembainhadas, anões ressentidos, touros alados. Esses são os guardiões do limiar que afugenta todos aqueles que são incapazes de encontrar o silêncio mais elevado em seu interior. Eles correspondem aos ogros mitológicos ou às duas fileiras de dentes da baleia, que delimitam o mundo convencional. Eles ilustram o fato de que o devoto, no momento da entrada no templo, passa por uma metamorfose. Seu caráter secular permanece do lado de fora. Ele se desfaz deste como uma cobra se desfaz de sua pele. Uma vez no interior, pode-se dizer que ele morreu para o tempo e retornou ao mundo do útero, o umbigo do mundo, o paraíso terrestre. Alegoricamente, a passagem para o interior do templo e o mergulho heróico nas mandíbulas da baleia são aventuras idênticas, ambas denotando em linguagem pictórica a centralidade da vida, o ato de renovação da vida. Nenhuma criatura pode obter uma natureza de grau mais elevado sem deixar de existir. O livro que serviu de base para este vídeo foi O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, cuja teoria afirma que mitos e épicos estão ligados na psique humana e são manifestações culturais da necessidade universal de explicar realidades sociais, cosmológicas e espirituais. Como se afirma nos Vedas, a verdade é uma, os sábios falam dela sob muitos nomes. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.